O surgimento da Ordem Demolê aqui na Paraíba se deu exatamente quando, em 1981, eu era o inspetor litúrgico para o Estado da Paraíba, do Supremo Conselho da Maçonaria, e anualmente a gente se dirigia para o Rio de Janeiro para a sessão do Supremo Conselho. E lá, o soberano comendador, o irmão Mansur, ele nos informava que havia trazido um capítulo, ou melhor dizendo, havia trazido a Ordem Demolê dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro e queria fazer a apresentação do capítulo a todos nós. À noite foi feita então a apresentação do capítulo e foi quando eu fiquei muito sensibilizado com a apresentação. Foi realmente marcante aquela sessão em que eu me emocionei muito e o suficiente para tocar a mim esse desejo de então trazer a ordem para a Paraíba. Por que trazer para a Paraíba? Não somente pela emoção de que eu estava tomado em razão da bela apresentação da ordem pelo capítulo Rio de Janeiro, mas porque desde quando eu me iniciei na maçonaria, que eu entendia que a maçonaria não poderia permanecer única e exclusivamente com sessões masculinas. Havia a necessidade de que a maçonaria estendesse para toda a família e chegando mais próximo da sociedade. Tanto que quando eu fui venerável mestre, em 80, a Associação das Samaritanas aqui na Regeneração Campinense não existia e foi criado por mim. E aí eu vi exatamente a grande possibilidade de se introduzir a juventude na maçonaria através da Ordem Demolê. Foi exatamente o que me impulsionou a trazer a ordem para a Paraíba e de imediato me dirigi a Mansur e me coloquei à sua disposição, resultando então a seguir na fundação do capítulo em Campina Grande. Em verdade, eu encontrei em vários irmãos um grande abraço para o acatamento da ordem aqui, mas também encontrei em outros irmãos, eu não digo uma rejeição, mas uma reação que eu considero como aquela reação de expectativa, aquela reação de medo até, quando se está à frente do desconhecido. Ou seja, em outras palavras, a maçonaria estava até então apenas na sua tradição de sessões com homens. A interação com outras pessoas, mesmo sendo da família, eu já havia encontrado uma certa reação quando da criação da Associação das Samaritanas, o que não foi muito diferente em relação à Ordem Demolê. Então havia irmãos que não aceitavam bem o capítulo, porque achavam que não era uma atividade inerente à maçonaria, mas em compensação eu encontrei outros irmãos, aqueles que inclusive formaram comigo o primeiro Conselho Consultivo do capítulo Demolê, Deus, Pátria e Família, da qual eu fui também o seu primeiro presidente. E aí, com o apoio do venerável mestre da loja, pudemos passar por cima desses obstáculos, que não foram, repito, grandes dificuldades, mas obstáculos naturais
a tudo aquilo que de novo se pretende implantar. O processo de instalação do capítulo aqui na Paraíba, em primeiro lugar, nós tivemos a necessidade de se manter contato com o capítulo mais próximo, aliás, o único existente até então, naquela época, no Nordeste, que foi o primeiro capítulo demolido no Nordeste, que foi o capítulo de Caicó. Então, eu já tinha um conhecimento com os irmãos de Caicó, o nosso irmão Santiago, que foi o responsável pela introdução da Ordem de Demolê no Nordeste, na cidade de Caicó, pela cidade de Caicó, e ele se dispôs, como realmente aconteceu, de me dar todo o apoio necessário para que aqui o capítulo fosse fundado. Tendo obtido o apoio do irmão Santiago, partimos então para a escolha dos jovens que iriam compor a primeira turma, a turma de fundadores do capítulo Deus, Pátria e Família. E aí não fizemos uma espécie de seleção, mas fizemos uma escolha através de convites que formulamos, nós, os irmãos que compunhamos o Conselho Consultivo do capítulo, trazendo familiares e trazendo amigos, filhos, né, de amigos que não faziam parte da maçonaria. À medida que nós íamos colocando as informações necessárias para esses rapazes, nós sentimos que eles iam também se motivando. E a motivação deles é numa formação bem precisa, numa formação de um grupo bem motivado, bem desejoso de que o capítulo realmente fosse fundado. E aí então marcamos a data, foi no mês de agosto a fundação do capítulo e a sua instalação no mês de fevereiro do ano seguinte, ou seja, em 1982. Depois de instalado o capítulo, era realmente uma novidade não somente para os rapazes, mas também para os maçons. Se passou a dar uma efetividade maior, né, um acompanhamento maior ao capítulo e aquelas dificuldades naturais que sempre ocorrem em todo o início de qualquer que seja o empreendimento. Não somente a questão de se ter informações bem precisas, os estudos necessários para a sustentação filosófica do capítulo, mas também a preocupação em como fazer a divulgação do capítulo e como atrair novos jovens para o capítulo. Então, as maiores, eu não digo dificuldades, mas os maiores trabalhos iniciais que tivemos foram exatamente estes, além da necessidade de se fazer providenciar todos os acessórios, os equipamentos, né, as alfaias, enfim, tudo o material litúrgico, a questão administrativa do próprio capítulo, enfim, esses trabalhos naturais que a gente enfrenta em qualquer situação de início de qualquer iniciativa. As alegrias vieram depois. Não somente quando nós começamos a sentir que gradativamente o capítulo ia se colocando, ia sendo entendido, ia sendo
aceito e até o ponto de começar a ser mesmo até procurado pelos jovens, até os dias de hoje, que essa alegria só fez aumentar com exatamente o crescimento vertiginoso que a ordem encontrou no nosso estado. Eu tive recentemente, tenho em minhas mãos o relatório do Supremo Conselho da Ordem de Molay para a República Federativa do Brasil, em que o estado da Paraíba é o estado que se coloca na 5ª posição em número de capítulos, consequentemente também em número de demolays. Vamos começar pela maior tristeza. Eu considero até que uma única tristeza. É a tristeza de ter visto a Ordem de Molay dividida. Quando houve a cisão em 2004 do Supremo Conselho, com a criação, segundo o Supremo Conselho, a tentativa de um 3º Supremo Conselho, outros Supremos Conselhos também sendo tentados a sua criação no sul do país, estabeleceu-se uma divisão, estabeleceu-se um cisma. E naquela oportunidade eu já dizia que a Ordem de Molay, filha da maçonaria, não poderia absorver, e esse é o termo que eu usei naquela época e continuo usando até os dias de hoje, não poderia absorver as mazelas da maçonaria. E quando eu falava e falo mazela, foi justamente quando houve a cisão também dentro da maçonaria, em que existia uma única maçonaria em todo o país, criou-se depois outras potências. Hoje temos várias potências maçônicas no território nacional, embora todas elas hoje vivendo de certa forma em integração, em harmonia, mas dividida. E então a tristeza que eu tenho é exatamente termos hoje 2 Supremos Conselhos no país. Acredito que da parte de muitos dos dirigentes eu vi, senti grande preocupação dos dirigentes do Supremo Conselho para a República Federativa do Brasil numa unificação, mas nós encontramos muita resistência ainda no Supremo Conselho para o Brasil. Tudo que eu vejo nisso é uma questão de vaidades pessoais ligadas a patrimônio. Então, não é possível que demolays sejam reconhecidos e demolays outros não sejam reconhecidos. A Ordem de Molay é uma só. O Brasil tem que superar essa questão. E se eu não encontro forças suficientes nas ações dos dirigentes de ambos os Supremos Conselhos, eu só posso partir para uma solicitação, um pedido, um apelo aos demolays, que partam dos demolays as iniciativas necessárias para que essa unificação venha a acontecer, deixando então a ordem, ou fazendo com que a ordem volte à sua origem de uma única e exclusiva instituição nacional. Essa é a maior tristeza, ou a única tristeza. A maior alegria, eu volto a repetir, é não somente ver a ordem crescendo de uma forma acelerada, de uma forma responsável, de uma forma bem consciente em todo o território nacional, particularmente crescendo de uma forma
bem caracterizada no estado da Paraíba, daí porque a minha grande alegria, e isso eu já disse algumas vezes e torno a repetir, quando me iniciei na maçonaria em 1971, eu me iniciei porque eu já conhecia a maçonaria por leitura e vivia encantado pela instituição como até hoje. E eu, desde que fui iniciado na maçonaria, que eu tenho trabalhado pela ordem maçônica. Tenho muita coisa ainda por oferecer à nossa instituição maçônica. Estou sempre a postos, atendendo os chamamentos que a ordem me faz. Mas se eu não vier mais a fazer absolutamente nada, por qualquer que seja o motivo, eu já me considero um maçom que cumpri com a minha missão, porque para mim a minha maior missão maçônica, aquela que caracteriza a minha passagem dentro da instituição maçônica, é exatamente ter trazido ao estado da Paraíba, a este estado onde aqui estou há mais de 50 anos, a ordem Demolê. O recado que eu posso deixar aos sobrinhos Demolês, quer ativos, quer inativos, os sêniores, enfim, todos aqueles que integram a ordem Demolê, é de que sejam Demolê por convicção. Que, uma vez Demolê, carreguem nos seus corações os princípios da ordem. E que façam tudo para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento. Não pensando simplesmente na ordem, mas pensando no país, pensando na família, pensando na sua cidade, porque nós estamos hoje um país carente de homens com maiores responsabilidades. Nós estamos vendo aí o nosso país entregue a um vendaval de corrupção. E nós vemos que a juventude do Brasil não compactua com essas coisas. Aliás, cidadão nenhum, mas notadamente o jovem. E o jovem Demolê mais ainda. Então, que o jovem Demolê cresça dentro da ordem, que o jovem Demolê ingresse posteriormente na ordem maçônica, porque ao ingressar na ordem maçônica, a ordem maçônica mais se fortalecerá ainda, porque está acatando o seu filho. E aí, juntas, ordem Demolê e ordem maçônica poderão fazer muito pelo nosso país.